Olá, meus queridos, tudo bem? Então vamos a mais uma videoaula falando agora da mistura de soluções. E aí nós temos a seguinte coisa para pensar, né? Quando duas soluções são misturadas, são duas as possibilidades. Primeira, os solutos das soluções não reagem entre si. Segunda, os solutos das soluções reagem entre si. E aí, diante disso, né, a gente se pergunta, após essa mistura, qual a composição da solução resultante? Né? E aí, composição ganha um sentido amplo, porque nós temos a composição qualitativa e a composição quantitativa. Sendo a composição qualitativa justamente o que tem na solução. Né? Após promover a mistura, o que tem na solução? Isso é a composição qualitativa. Uma vez conhecendo a composição qualitativa, a gente se pergunta quanto tem dessas coisas, desses solutos, né, desses componentes nessa solução. E aí, isso é justamente a resposta da composição quantitativa da solução resultante. Pois bem, como nós vimos, para fazer análise das soluções resultantes, né, que não são oriundas, né, de reação entre os solutos, nós temos 4 passos, como nós vimos, né, na nossa aula ao vivo, no nosso encontro síncrono. Já para fazer análise de misturas, né, que geram soluções resultantes, né, provenientes de reação, nós temos 6 passos. E aí, para ilustrar esses 4 passos e esses 6 passos, nós vamos relembrar os exemplos que nós vimos, tá? Então, aqui na videoaula fica registrado o que nós já vimos no nosso encontro síncrono. Então, vamos lá. Vamos analisar as misturas sem reação química, né? E aqui estão os tais 4 passos que vocês já estão feras, né? O primeiro é calcular as quantidades de soluto presentes nas soluções de partida. O segundo é calcular as quantidades de soluto na solução resultante. O terceiro é calcular o volume da solução resultante e, finalmente, determinar as concentrações na solução resultante. Uma outra opção para análise de misturas sem reação química é justamente o uso dessas equações, né? Quando nós temos interesse de saber, né, a concentração comum da solução resultante, ou então a concentração em mols por litro, ou então a concentração em número de equivalentes grama por litro, né? Então, cada uma dessas equações leva em consideração, nesse caso, a soma das massas das soluções de partida, aqui a soma dos números de mols das soluções de partida e aqui a soma dos números de equivalentes grama, né, divididos, né, pelos respectivos somatórios dos volumes, né, gerando então as concentrações resultantes, né, a concentração comum resultante, a concentração molar resultante e a concentração normal resultante, né? Então, vejamos, né, um exemplo. Qual a concentração da solução resultante da mistura de 100 ml de solução aquosa de cloreto de sódio 1 mol por litro com 250 ml de solução aquosa de cloreto de sódio meio mol por litro, né? Então, aqui está a representação esquemática da situação, né? Veja, nós temos aqui a solução aquosa de cloreto de sódio, os 100 ml já convertidos em litro, né? Então, 0,100 litro. E a concentração dessa solução aquosa, 1 mol por litro. Aqui, nós temos a representação da segunda solução, né? 250 ml já convertidos, na concentração meio mol por litro, e a solução aquosa é de cloreto de sódio. Então, uma vez que a gente mistura essa solução com essa solução, dado que nós temos apenas, né, NaCl na primeira e NaCl na segunda, obviamente a solução resultante é composta também por cloreto de sódio, né? O volume dessa solução resultante nada mais é que a soma dos volumes das soluções de partida, então 0,350 litros. E a concentração do NaCl nessa solução resultante é o que não sabemos, mas nós vamos determinar, né? Então, seguindo a primeira opção de resolução, que leva em consideração os 4 passos, nós temos no primeiro passo a determinação das quantidades de soluto nas soluções de partida. Então, na solução 1, sabendo que concentração em mols por litro
é número de mols sobre o volume em litros, multiplicando cruzado, nós temos que o número de mols é o produto da concentração em mols por litro pelo volume em litros. E aí, com isso, eu faço 1 vezes 0,100, que dá 0,10 mol de NaCl. Na segunda solução, sabendo que a concentração em mols por litro é o número de mols sobre o volume em litros, multiplicando cruzado, nós temos que o número de mols é o produto da concentração pelo volume em litros. E aí, substituindo, 0,50 vezes 0,250, 0,125 mol de NaCl. Né? O passo 2 é justamente a determinação da quantidade de soluto na solução resultante. Nesse caso, como não há reação química, mas apenas uma mistura de solutos, né, uma soma de solutos, digamos assim, nós temos que o número de mols na solução resultante é 0,10 mais 0,125, como está aqui, ó, 0,10 mais 0,125, que dá 0,225 mol de NaCl na solução resultante. O passo número 3 é a determinação do volume da solução resultante a partir da soma dos volumes das soluções de partida. Então, 100 ml com 250 ml, 350 ml, 0,350 litro. Passo 4 e último, a determinação da concentração da solução resultante. Então, pela definição de concentração molar, né, e substituição dos respectivos termos, nós temos a nossa resposta final. Né? Então, a molaridade, a concentração em mols por litro, a concentração molar da solução resultante é 0,643 mol por litro. Beleza? Né? Fazendo agora a resolução do problema pela segunda opção, nós vamos utilizar aquela expressão, né, onde a concentração molar da solução resultante é a razão, né, do somatório dos números de mols pelo somatório dos volumes. Né? Então, nesse caso, são duas soluções. Nós temos a soma de dois termos, M1V1 e M2V2, que correspondem ao número de mols na solução 1 e o número de mols na solução 2, e V1 mais V2, que correspondem aos volumes da solução 1 e da solução 2, respectivamente. Né? Então, substituindo os valores, ó, 1 vezes 0,100, 100 ml, né, convertidos para litro, como tem que ser, meio vezes 0,250, sobre a soma dos volumes, e isso fornece como resposta exatamente o mesmo valor anterior, né? Não poderia ser diferente, são apenas duas formas de resolver o mesmo problema, beleza? Né? Vejamos agora a análise de misturas com reação química, e aqui estão os passos que precisamos seguir para poder determinar a composição da solução resultante, né? Lembrando que composição compreende a determinação da composição qualitativa e quantitativa, ou seja, saber o que tem e quanto tem na solução resultante. Então, vejamos os passos. Primeiro, identificar a reação química entre os solutos. Segundo, calcular as quantidades de soluto presentes nas soluções de partida. Terceiro, verificar se existem solutos em excesso. Quarto passo, calcular as quantidades dos produtos e solutos em excesso, caso hajam. Quinto passo, calcular o volume da solução resultante e, finalmente, determinar as concentrações na solução resultante. Então, vejamos um exemplo ilustrando a aplicação desses 6 passos para analisar a solução resultante da mistura de duas soluções cujos solutos reagem entre si. Então, vejamos. 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 1 mol por litro. Então, 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 1 mol por litro, foram misturados com 25 ml de uma solução aquosa de hidrogênio fitalato de potássio, 1 mol por litro. Pergunta-se qual a composição da solução resultante, ou seja, o que vai ter na solução resultante e em que concentração. Né? Então, o primeiro passo é a identificação da reação química. Aqui está o hidróxido de sódio e aqui está o hidrogênio fitalato de potássio, né? Então, esse sal ácido reage com essa base, formando o respectivo sal neutro, digamos assim, e água, né? Passo 2, determinação das quantidades de soluto nas soluções de partida. Na solução 1, aplicando, né, número de mols igual a molaridade vezes volume, nós temos 1 vezes 0,025
e isso dá 0,025 mol de hidróxido de sódio. Na solução 2, aplicando número de mols igual a molaridade vezes volume, nós temos 1 vezes 0,025, o que fornece 0,025 mol de hidrogênio fitalato de potássio. No passo 3, a gente vai determinar se existe soluto em excesso, ou seja, se existe um excesso de NaOH ou de hidrogênio fitalato. Pode ser que as quantidades misturadas não estejam em quantidades estequiométricas, e com isso sobra um determinado soluto, existe aí um reagente em excesso. Então vejamos se esse é o caso. Então, considerando o hidróxido de sódio e hidrogênio fitalato, olha aqui, hidróxido de sódio e hidrogênio fitalato, a estequiometria da reação em termos de número de mols é 1 para 1, ou seja, na reação balanceada, a gente observa que 1 mol de NaOH reage exatamente com 1 mol de hidrogênio fitalato de potássio. Isso, a gente pode dizer que a estequiometria é 1 para 1 em termos de número de mols. Então, dessa forma, se é 1 para 1, é 0,025 para 0,025. E exatamente são essas as quantidades que eu tenho, de modo, então, que os solutos estão em quantidade estequiométrica, vão reagir completamente um com o outro, formando apenas o produto da reação, e não há excesso, Então, não havendo excesso de soluto nesse caso, Passo 4, determinação apenas da quantidade de produtos, já que não há soluto em excesso, Então, como não há soluto em excesso, podemos considerar tanto o NaOH como o hidrogênio fitalato para determinar a quantidade do produto formado, Então, olha para cá. Já que o NaOH e o hidrogênio fitalato estão em quantidades estequiométricas, não há excesso de ninguém, eu posso determinar a quantidade de produto, em função da quantidade de NaOH ou da quantidade de hidrogênio fitalato. Então, considerando o NaOH, a gente vê aqui que é 1 para 1, 1 mol de NaOH gera 1 mol de fitalato de potássio e sódio, Então, nós temos que, se tem 0,025 mol de NaOH, inicialmente, nós vamos ter 0,025 mol do sal após a mistura das soluções na solução resultante. Passo 5, determinação do volume da solução resultante, eu somo, 25 ml com 25 ml, 50 ml, convertendo 0,050 litro, Passo 6, determinação da concentração da solução resultante. O que vai ter na solução resultante? Apenas o sal, tendo em vista que as duas soluções foram misturadas em quantidades estequiométricas, não há excesso de ninguém. Logo, na solução resultante, temos apenas o produto da reação entre os solutos. Então, vamos fazer. A concentração em mols por litro da solução resultante é o número de mols de produto na solução resultante sobre o volume em litros da solução resultante. Qual é o número de mols de produto na solução resultante? Aqui, 0,0250 mol do sal, Então, 0,0250. E quem é o volume da solução resultante em litros? Está aqui, 0,0500, Ao fazer essa continha, teremos um resultado que é justamente a concentração resultante na solução resultante, expressa em mol por litro, beleza? Vejamos um segundo exemplo. Determine a composição da mistura resultante das seguintes soluções. Então, nós temos a solução 1, 25 ml de ácido clorídrico, 1 mol por litro, e a solução 2, 50 ml de tetraborato de sódio decaidratado, 1 equivalente grama por litro, Então, primeiro passo a ser cumprido é a identificação da reação química. Eis a reação, 2 mols de ácido clorídrico reagem com 1 mol de tetraborato de sódio decaidratado, formando 4 mols de ácido bórico, 2 mols de cloreto de sódio e 5 mols de água, Então, essa é a reação entre o soluto da solução 1 e o soluto da solução 2. Passo 2, determinação das quantidades de soluto nas soluções de partida. Para a solução 1, número de mols, molaridade vezes volume, aplico 1
vezes 0,025, né? O que dá 0,025 mol de ácido clorídrico, né? Na solução 1. Solução 2, número de mols é molaridade vezes volume, só que a solução 2 eu não tenho a molaridade, tenho apenas a normalidade. Mas nós sabemos que existe a relação não mexe, ó, N é igual a mx, né? De modo que se eu divido, né, passo o x para cá dividindo, a molaridade é igual a normalidade sobre x, né? Então foi o que eu fiz aqui, ó, a molaridade foi substituída por normalidade vezes x, né? Então m vezes v igual a N sobre X vezes V, e eis aqui o N e o X e o V, o que dá 0,025 mol de tetraborato de sódio decaidratado. E aí vocês me perguntam, professora, como é que eu sei que o X é 2, né? Lembra que esse X da relação entre normalidade e molaridade é o X, né, da definição do equivalente grama, que no caso do sal, de um sal, né, corresponde ao somatório da carga total dos cátions ou dos ânions que compõem esse sal, né? Então, olhando aqui para o tetraborato, né, de sódio decaidratado, né, o mais fácil de fazer, né, o mais simples, é olhar para a carga total do cátion. Veja, a gente tem 2 de sódio, né? O sódio tem carga mais 1, né? Então, a carga total dos cátions é mais 1, né? Vezes 2, né? Desculpa, a carga do cátion é mais 1, de modo que a carga total é mais 1 vezes 2, que é mais 2, né? E isso, então, é o X, né? E tá aqui, né, colocado, fornecendo a quantidade em mols do tetraborato de sódio decaidratado. Passo 3, né? Verificar se existem solutos em excesso, né? Então, vamos olhar para essa reação. Nós temos que 2 mols de HCl reagem completamente com 1 mol de tetraborato de sódio decaidratado. Então, a proporção em mols é de 2 para 1. Né? Se tiver 2 de HCl, vai precisar apenas de 1 de tetraborato de sódio decaidratado. Né? Então, nesse caso aqui, ó, já que eu tenho 0,0250 de HCl, precisa apenas de 0,0125 do tetraborato. Né? Porém, ó, nós fizemos a conta e vimos que tem 0,0250 de tetraborato e 0,0250 de HCl. Então, existe excesso. Né? Para essa quantidade de HCl, é preciso apenas 0,0125 mol de tetraborato. Porém, existe, né? Porém, a solução vem aí contribuindo com 0,0250. Logo, né, quando as soluções entrarem em contato, a HCl vai reagir com o que tem que reagir e vai haver excesso, vai sobrar tetraborato de sódio na solução resultante. Né? Então, considerando HCl e tetraborato de sódio decaidratado, a estequiometria da reação em termos de número de mols é 2 para 1. Dessa forma, 0,0250 mol de HCl reage com 0,0125 mol de tetraborato de sódio decaidratado. Logo, podemos concluir que todo HCl reage, sendo reagente limitante, e que há excesso de 0,0125 mol de tetraborato de sódio decaidratado. Né? Uma vez determinados, né, o reagente limitante, né, e o excesso, nós vamos para o passo 4, que é a determinação das quantidades de produtos na solução final. Né? Como o HCl é o limitante, é ele que vai ser utilizado para a determinação das quantidades dos produtos. Né? Olhando para a reação aqui, ó, nós vemos que nós temos 2 produtos, o ácido bórico e o cloreto de sódio, né, que serão calculados, né, que serão obtidos em função da quantidade de HCl, né, que é justamente o reagente limitante. Né? O tetraborato de sódio decaidratado sobra, então não tem como determinar a quantidade de produto em função da quantidade dele, mas sim em função da quantidade do reagente que se consome por inteiro, né, que é o reagente limitante. Né? Então, a gente observa aqui, ó, que a relação entre a quantidade de HCl consumido, né, HCl que reage, e a quantidade de ácido bórico que se forma é 2 para 4. Da mesma forma, né, fazendo essa avaliação para o NaCl, nós temos que, quando 2 mols de HCl reagem, 2 mols de NaCl se formam, tá? Então, essa segunda relação é 2 para 2, né? Vejamos, né? 2 mols de HCl se consomem, reagem e formam 4 mols de ácido bórico.
Se ao invés de ser 2 mols, né, for, né, 0,025, né, que é o caso do nosso problema, a quantidade de ácido bórico formada é 0,0500, né? A mesma coisa eu faço para determinar a quantidade de NaCl. 2 mols de HCl que reagem formam 2 mols de NaCl, né? Então, se eu tenho 0,0250 mol de HCl, a quantidade de NaCl formada é essa daqui, tá? Passo 5, determinação do volume da solução resultante, ó, 25 ml com 50 ml, 75 ml, e aqui está o valor convertido para litro, né? Passo 6, concentração da solução resultante. Então, nós temos que a molaridade na solução resultante, em termos do ácido bórico, ó, é justamente 0,0500 sobre 0,07500. Isso daqui, né, é a concentração em mols por litro, do ácido bórico formado lá na solução resultante. Agora para o NaCl, né, tá aqui, a concentração, a concentração em mols por litro do NaCl lá na solução resultante, quem é, né, 0,0250, que é a quantidade de NaCl na solução resultante, sobre 0,07500, que é o volume da solução resultante. Isso vai dar um número, né, em mols por litro, né, correspondente à concentração molar de NaCl na solução resultante. E aqui eu tenho a concentração molar de H3BO3 na solução resultante. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, entrem em contato, e é dessa forma que a gente faz, né, a análise da composição de uma solução resultante da mistura de soluções cujos solutos reagem entre si, né? Eu preciso analisar, né, primeiramente qual é a reação, depois quanto tem de cada soluto, depois se existe soluto em excesso, depois a quantidade de produto formada, por fim, né, o volume da solução resultante, e concluindo, faço a determinação da composição quantitativa, ou seja, da concentração dessa solução resultante dessa mistura. Tá certo? Então, esses 6 passos aqui, eles acabam, né, fazendo parte do nosso sangue. A gente entende, né, o passo a passo, né, que é necessário ser cumprido para poder determinar a composição dessa solução resultante. Ok, meus queridos? Deus nos abençoe e até mais. Um beijo. Tchau, tchau.